Comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9. Obrigado, Espírito Santo. Versículo 35. Nós sabemos hoje, né, a temática do culto de missões. E eu quero falar algo a respeito sobre missões, sobre a obra de Deus, sobre o chamado da igreja para a evangelização e o que Jesus fala a respeito de missões nesse texto. Capítulo 9 de Mateus, versículo 35, quem achou diz amém. Diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e molestas entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Eu queria que a igreja repetisse comigo esta sentença do versículo 37. Diga comigo: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Pode sentar glorificando a Deus. A seara e os ceifeiros, né? A epígrafe aí também é um tema sugestivo, a seara e os ceifeiros. Observe que a Bíblia inicia dizendo o seguinte, inicia dizendo aqui no versículo 35, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho e curando todas as enfermidades. Então, o ministério de Cristo, ele tinha essas funções específicas. Ele ensinava, ele pregava e ele curava. Na verdade, o ministério de Jesus, ele era dividido em 5 partes: ministério de oração, ministério da pregação, ministério do ensino, ministério de cura e o ministério de libertação. Aqui, particularmente, onde nós lemos, ele está falando que Jesus ele percorria todas as cidades, ele percorria as aldeias, e ele demonstra aqui a função que Cristo estava exercendo. Ele não apenas ensinava, ele também pregava. Ele não apenas ensinava e pregava, ele curava. Então, quando você observa em Mateus, capítulo 4, se você puder abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 4, versículo 23, Mateus 4, 23, quem achou diz amém. Diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, fazendo o quê? Ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as suas enfermidades e molestas entre o povo. Agora veja no capítulo de número 13, Mateus capítulo 13, versículo 54. Mateus 13, 54. Quem achou diz amém. Diz assim: E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde vem a este a sabedoria e estas maravilhas? Veja agora comigo Marcos 21, Marcos 1, versículo 21. Glória a Deus. Marcos capítulo 1, versículo 21. Quem achou diz amém. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali o que? Ensinava.
Então, se você observar esses textos, ele está ensinando, ele está pregando e também ele está curando. Vamos ler mais um texto. Lucas 4. Um carro alarmando ali, será que é o meu? Acho que não é não. 4, versículo 15. Lucas capítulo 4, versículo 15. Quem achou diz amém. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Então veja bem, Jesus, ele estava sempre na ativa, ele estava sempre pregando, ele estava sempre ensinando, ele estava curando. O ministério de Cristo era um ministério completo. Este era o trabalho evangelístico de Jesus. E às vezes nós confundimos até o ensino com a pregação, mas apesar de ser algo parecido, há uma distinção, principalmente nos vocábulos gregos, a qual está inserido aqui na palavra de Deus, porque ensinar vem do grego didasko, que significa instruir, fazer um discurso, compartilhar conhecimento, incutir doutrinas aos outros, explicar. Cristo, ele foi o maior professor entre os homens. Eles se maravilhavam com o que ele dizia, não com os seus gestos, mas com as suas palavras. E o ensino era de um aspecto informal, e todos que ouviam a Jesus, todos que ouviam a Cristo, observavam que ele era um mestre por excelência. A expressão pregar, por exemplo, vem do grego kerusso, que significa falar a uma assembleia. Enquanto que ensinar é explicar, pregar é proclamar. E o ensinar, ele é utilizado na Bíblia 168 vezes, divididas quase que igualmente entre os dois testamentos. Mas o pregar, ele é usado somente 5 vezes no Antigo Testamento e 138 vezes no Novo Testamento. A pregação, ela tem como propósito chamar a atenção dos homens para a verdade, enquanto ensinar é o trabalho de tornar a verdade clara. Então, Jesus, ele não deixava de fora o ensinamento. Jesus, ele não parava de pregar a verdade, porque para isso ele foi chamado. Aleluia! Ele explicava aos homens, ele pregava aos homens as boas novas do reino de Deus. Até então, antes dele chegar, na época lá em Jerusalém, na Galileia, nas sinagogas, surgiu muitos mestres, surgiram muitas pessoas que tinham gabarito, que tinham currículo, que ensinavam, que formavam outros, formavam jovens, formavam rabinos nas sinagogas. Mas quando Cristo vem, ele é totalmente diferente dos outros rabinos, ele é totalmente diferente dos professores que ali estavam, porque eles ensinavam, as pessoas aprendiam aos seus pés e eles ficavam admirados. Só que todo rabino que ia falar a respeito de alguma coisa da lei, eles se baseavam em rabinos antigos. Eles falavam acerca de outros homens que tinham falado. O pensamento era alicerçado naqueles homens antigos. Olha, assim como falou o fulano de tal, assim como falou o rabino Hilel, assim como falou o rabino Shammai, é assim e tal. Só que quando Jesus chega, ele não vem com referência nenhuma. Ele dizia assim: é assim que os seus pais falaram, pois eu vos digo. É assim que está escrito antigamente na lei, olho por olho, dente por dente, pois eu vos digo: ame os que vos maltratam, abençoe os que vos amaldiçoam. Se alguém bater no rosto, na sua face, vire o outro. Se alguém andar contigo 1 milha, ande com ele 2. Se alguém roubar a sua capa, a sua túnica, deixe que leve a sua capa também. Eles diziam, mas eu vos digo. E eles sempre se alicerçavam no Pai e até nele mesmo. Ele dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele dizia: eu sou o pão da vida. Quem come deste pão jamais terá fome. Eu sou a água da vida. Quem bebe desta água jamais terá sede. As pessoas diziam: fulano fala, mas ele dizia: eu vos digo. Ele era um mestre por excelência. Quando ele abria a boca, quando ele falava,
As palavras dele eram totalmente diferentes, porque a doutrina dele era com autoridade. Não falava como os escribas, porque os escribas, eles falavam algo muito metódico, mas Jesus vinha com uma palavra de fogo, de unção e de autoridade. As pessoas olhavam para ele e diziam: como este homem tem tanta sabedoria, se ele nunca frequentou uma escola, ele nunca frequentou uma faculdade, mas ele dizia: a sabedoria com que eu vos falo não é minha, é do Pai que me enviou. Aos 12 anos de idade, ele já estava calando a boca dos doutores. O primeiro pós-doutorado, quem deu foi Jesus, um menino de 12 anos. Os doutores estavam do lado dele, na frente dele, sentado, observando o que ele falava, observando o que ele ensinava. Tudo que eles perguntavam, Jesus tinha resposta. Tudo que Jesus perguntava a eles, eles ficavam sem resposta. E dizia: que menino é esse? Que homem é esse? Ele é o verbo vivo que desceu do céu. Os homens, soldados, algozes, planejando a sua prisão, chamaram os seus subalternos, chamaram os soldados e disseram: olha, vá ali e prenda este homem. De hoje não passa. Vocês vão prender ele, vão trazer ele manietado. E eles vão, aquele esquadrão de soldados, para pegar o rabino da Galileia. E quando chega lá, Jesus está exatamente ensinando o povo. Jesus está pregando a mensagem do reino. Jesus está pregando o evangelho. E eles ficam lá, embasbacados, de boca aberta. Eles ficam admirados com aquela doutrina. E Jesus fala, e quanto mais Jesus fala, mais dá vontade de ouvir. Quanto mais Jesus fala, mais dá vontade de ficar, porque a presença dele atrai, a presença dele chama a atenção, a presença dele é inefável, aleluia. E eles estavam lá, e demoraram, e eles voltam, depois do discurso de Cristo, e quando chega lá, o homem diz: que é isso, rapaz? Cadê o homem que eu mandei vocês prenderem? Aí ele olhou e disse: rapaz, olha, ninguém fala como aquele homem fala. Ninguém fala como ele fala. Nós fomos para prender ele, mas as palavras que saíram da boca dele foi tão bonita, foi tão cativante, que não deu para prender este homem. Que homem é esse? Aleluia. Uma vez Jesus está falando tão duro, uma mensagem, mas assim, tão pesada, que as pessoas desanimaram com o peso da palavra dele, e muitos deixaram de seguir ele naquele dia. Porque muitos seguiam a Cristo apenas por interesse. Muitos seguiam a Ele só pelo que Ele podia dar. Ele mesmo disse: vocês me seguem pelo pão que vocês comem, porque eu multipliquei pão e multipliquei peixe. Muitos de vocês estão me seguindo por interesse. E a pior coisa que tem é você seguir alguém, estar com alguém, com amizade com alguém, por interesse do que ela tem. E ele diz isso na cara deles, e muitos voltam. Aí Pedro chega e diz assim: Jesus, ó, é o seguinte, vamos conversar aqui baixinho, porque o pessoal está indo embora aí, tu está ficando sem tua congregação. O pessoal acha que a metade do povo aí saiu zangado, outro saiu magoado, outro saiu com raiva. Aí Jesus olhou e disse assim: Pedro, tu não quer seguir eles também não? Diz aí, vai com eles também, mano. Aí Pedro olha para Jesus e diz assim: mestre, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Aleluia. Sabe por que você está aqui essa noite? Porque nem o mundo lhe quer mais, nem Satanás não quer mais você. Você só presta para Deus, você só presta para Jesus. Porque você pode bater em qualquer porta, pode ir onde você for, lá não vai ter palavra de vida eterna, só vai ter palavra de maldição, palavra para te colocar para baixo, palavra negativa, palavra errada. Mas só quem tem palavra de vida eterna é Cristo Jesus. Só há um único que você pode encontrar palavras de vida eterna. Ele disse, Pedro disse: Jesus, eu não posso ir, não dá para ir, eu tenho que ficar aqui. Para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Aleluia! Jesus ensinava, Jesus pregava, Jesus curava. Essa era uma das marcas fiéis do ministério do Messias. Os milagres, eles provam a messiandade de Jesus. Os milagres, eles provam que Jesus está vivo. Quem crê que Ele está vivo?
Os milagres provam a divindade de Cristo. Os milagres, eles provam a presença de Cristo. E os milagres, eles provam que a autoridade de Jesus não tem limites. Você pode falar isso para alguém do seu lado aí? Né? Eu não prego muito o pessoal falar do outro, não, mas diga para quem está do seu lado aí. Diga assim: diga, os milagres de Jesus provam que, agora diga, a autoridade de Jesus não tem limites. Diga de novo: a autoridade de Jesus não tem limites. Você deve estar pensando assim: mas essa luta é muito grande, o gigante é muito alto, a dificuldade é intransponível. Mas eu tenho uma palavra essa noite para dizer a você: a autoridade de Jesus não conhece limite, não conhece barreira, não conhece nada que possa barrar a sua atuação, porque Ele é mais alto do que o céu, Ele é mais profundo do que o mar, Ele é mais extenso do que toda a fauna das florestas do mundo. Ele é mais infinito do que o próprio universo. A autoridade dele não tem limites. Agora Jesus, ele, voltando para Mateus 9, ele fala algo muito importante. Mateus está descrevendo aqui um fato, onde Jesus, ele está pregando, ele está exercendo seu ministério. Ele chama o próprio Mateus, no capítulo 9, versículo 1, ele cura um paralítico. A partir do versículo 9, ele chama Mateus, que está na coletoria. Depois Jesus fala a respeito ali do jejum, versículo 14 até o 17. Aí seguindo, tem um relato da cura da mulher, do fluxo de sangue. Depois, no versículo 27, fala da cura de 2 cegos e também de um mudo. Aí quando chega no versículo 35, ele diz que Jesus percorria todas as cidades. O ministério de Jesus era um ministério de movimento. Ou seja, ele não parava em um só lugar, ele veio para fazer a obra. Ele estava aqui, o ministério dele era aqui, ali e além. E aonde o Pai enviava, ele ia. Não tinha hora. Tem um período lá em Marcos que é como quase que 24 horas Jesus em ação, porque ele começa logo de manhã, no sábado, na sinagoga. Depois de meio-dia, ele sai e vai curar a sogra de Pedro. Depois, quando ele sai, já é próximo ao pôr do sol, traz pessoas ali, ele cura elas. Depois que ele cura essas pessoas, de madrugada, a Bíblia diz que ele estava orando, e os discípulos estavam atrás dele, e diz: mestre, todos te procuram. E ele diz: vamos, porque ainda tem aldeia para me pregar, ainda tem lugares para me avançar. Então Jesus, ele trazia um ministério incansável, e ele estava agora ensinando também, estava pregando e curando as enfermidades. Agora no versículo 36, Jesus ele olha para uma multidão, ele olha para o povo, e ele observa o seguinte: ele observa que aquelas pessoas estavam desgarradas, e é uma característica muito profunda de Jesus, que é a compaixão. Ele diz: e vendo a multidão, teve grande compaixão deles. Esta é uma das características de Cristo, as quais também deveria ser de cada um dos crentes, de cada um daqueles que conhece a Cristo, que é cristão. É uma característica do cristianismo. A compaixão é aquela atração e agitação do íntimo do ser, ao ver qualquer sinal de maltrato ou de miséria com alguém, qualquer sinal de injustiça. A Bíblia diz que uma notícia chega até Jesus, e a notícia era a seguinte: mestre, está enfermo quem tu amas. Era Lázaro, o homem de uma aldeia, amigo dele. Só que o que acontece? Jesus chega lá, depois de se demorar no local. Preste atenção aqui, deixa o menino chorar. E Jesus, quando chega na aldeia, Marta e Maria, irmã do defunto, já fazia 4 dias, ela vem até ele e diz assim: mestre, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E ele disse assim: Marta, teu irmão há de ressuscitar. Aí ela abre a agenda dela, porque a agenda nossa é diferente da dele. Eu sei que ele há de ressuscitar no último dia.
Jesus só diz assim: se tu creres, verás a glória de Deus. Porque tu está abrindo a tua agenda no último dia, mas a minha agenda é diferente da tua. A Bíblia diz que para nós, para ele, o dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então ele diz: vai chamar a tua irmã, e ela vai chamar a outra. Quando chega, a outra diz a mesma coisa. Aí ele pergunta: aonde colocaste? Onde puseste? Aí ela leva até onde colocaram a sepultura do rapaz. E a Bíblia diz que quando Jesus chega em frente ao sepulcro, a Bíblia diz que Jesus chorou, porque Jesus, ele tem compaixão. A Bíblia diz que Jesus está entrando numa cidade chamada Naim. Uma viúva que tinha o seu único filho, agora perdera, ela vinha sepultar o seu filho, e ele sente a compaixão, de íntima compaixão, sobre aquela viúva, sobre aquela mulher. E ele olha para ela e diz: não chores. Quando Jesus ressuscita no terceiro dia, após a sua crucificação, a Bíblia diz que Maria Madalena está ali, e Maria Madalena está chorando muito, porque ela não encontrou o corpo de Cristo. E quando Jesus chega, ela confunde Jesus com o jardineiro, e diz: ó jardineiro, onde tu colocaste o corpo do meu Senhor? Aí ele diz assim: Maria. Quando ele fala Maria, ela entende que era ele. Aí diz: vai para os meus irmãos e teus irmãos, e diz que tu me viu. Eu vou para o meu Pai, vosso Pai, para o meu Deus, vosso Deus. Diga que eu vou adiante deles até na Galileia. O encontro está marcado na Galileia. E ele sai, e ela está chorando, e ele volta para ela de novo e diz as mesmas coisas, as mesmas palavras. Por quê? Porque ele se preocupa com as lágrimas de Maria. Ele se preocupa com as nossas lágrimas. Ele se preocupa com as nossas tristezas. Ele se preocupa com as nossas angústias. Aleluia. Ele tem compaixão. Então, Jesus, em todo o Evangelho, quando vimos várias ocasiões, nós vamos ver que esta compaixão, ela causa uma revolução dentro do mais íntimo do ser, para que se torne uma atitude, e a fim de trazer libertação de miséria e sofrimento tão injusto e desumano. Em outra ocasião, lá em João, se não me engano, no capítulo 9, a Bíblia diz que Jesus estava indo para a festa com os discípulos. Era uma festa que tinha em Jerusalém. Só que ao invés dele ir para a festa, ele vai para outro lugar. Porque na festa, quem é que não gosta de festa? Uma Coca-Cola lá até umas horas, comer bolo lá no 0800. Aí está lá os grandes, tudo batendo a selfie, né? Colocando nos stories, contemporaneizando a mensagem. Está lá Caifás, está lá Nicodemos, senador Arimateia, os ricos, e a comida rolando, e os discípulos felizes que vão para lá. Opa, mas não é hoje. É hoje que a gente tira a barriga da miséria, porque andar com Jesus é bom demais. Ele é convidado para a festa, a gente comia, e o pessoal diz assim: esses discípulos comem demais, por que eles não jejuam? Aí Jesus diz assim: é porque eles estão com o noivo. Quando o noivo for retirado, aí sim eles podem jejuar. Eles comiam tanto que uma vez passaram por dentro de um roçado e arrancaram as espigas de milho e saíram comendo as espigas cruas. Aí foi nessa ocasião que o pessoal falava. Mas Jesus, nessa feita, ele não completa a trajetória. Ele vai para a festa, mas ele desvia do caminho da festa e vai para outro lugar. Os discípulos começam a achar estranho. Peraí, a festa é para lá, Jesus está indo para cá? Para onde é que ele está indo, pelo amor de Deus? Eu já estava sentindo o cheiro já do galeto, sentindo já o cheiro aqui do cordeiro assado. Para onde é que ele está indo? E ele pega um lugar chamado o caminho do tanque de Betesda. E lá não tem selfie, lá não tem pessoas o exibicionismo dos nobres, lá não tem um banquete, lá não tem comida de graça, lá só tem gente gritando ai e gritando ui, lá só tem gente com lepra, lá só tem gente doente, lá só tem gente clamando por socorro, lá só tem gente coxo,
E ainda criaram uma metodologia ou um mito, alguns dizem que era mito, outros dizem que nunca existiu isso, mas colocaram na cabeça do povo lá que viu um anjo. Ainda está para ser comprovado isso, se esse anjo descia ou não. Mas eles criam que um anjo vinha e mexia nas águas e alguém se jogava. Há quem diga que criaram isto para que o pessoal, os mendigos lá, os leprosos, os doentes, não ficassem atrapalhando o povo da festa, ficassem para lá mesmo. E Jesus, ele não vai para a festa, não vai para Anás, não vai para Caifás, não vai para os senadores, não vai para os grandes, ele vai até onde está esse povo, lá embaixo. E quando ele chega lá, tem um homem que há 38 anos está padecendo, está enfermo, e ele olha e diz assim: tu quer ser curado? Olha a pergunta que ele faz. Se você tivesse numa situação dessa, alguém perguntasse a você: quer ser curado? O que você responderia? Sim ou não? Às vezes a gente não sabe nem o que é que responde. Que ele olhou e disse assim: não, eu não posso, que minhas pernas aqui não podem se jogar na água, não tem ninguém que me jogue lá dentro. Acho que ele olhou para Jesus: Jesus aí novo, forte, já tem força aí, já me jogar aqui dentro dessa água. Ou é sim ou é não. Às vezes a gente não recebe a nossa bênção, irmão, porque a gente se demora na resposta. E às vezes a gente não é nem específico no que a gente pede. Às vezes a gente pede uma casa, sim, mas específica a casa. Pode ser uma casa de cachorro, você pode reclamar. Então Jesus diz assim: não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se você quer ser curado. Não tem quem me jogue na água. Aí Jesus: rapaz, pega a tua cama, pega o teu leito e anda. Porque eu me preocupo com o desgraçado, eu me preocupo com o que está passando, esta privação que você está passando. Talvez você pense assim: Jesus, Deus só olha para fulano, só olha para Beltrano, é só fulano que tem o olhar de Jesus sobre ele. Não, meu irmão, ele está olhando para cada um de nós aqui essa noite, porque ele tem compaixão do seu povo, ele tem compaixão e ele tem misericórdia. A multidão aqui são as almas, elas estavam exaustas, elas estavam começando a morrer como ovelhas, elas estavam abandonadas pelos pastores. Os escribas, os fariseus estavam negligenciando os homens comuns, que classificavam eles como amaldiçoados. Jesus, a Bíblia diz que ele olha para a multidão, elas andavam desgarrados e errantes. Você já viu um bando de ovelhas desgarrado? Até mesmo vaca, o negócio é estreito, irmão, sem direção. Aí um para um lado, outro para o outro, invade a pista, causa até acidente. Uma pessoa sem direção, ela não vai para lugar nenhum. Toda estrada é estrada. Ele está trazendo uma metáfora aqui de um rebanho de ovelhas, como as pessoas, como as almas. E quando você para observar, é assim que o mundo está. O mundo não tem direção. As pessoas estão atrás, às cegas, de uma solução. Aí chega um e diz: é para cá, outro diz: é para lá, outro diz: é para lá. Não, não é aqui não, é ali, não, é isso não, já mudou, não é mais aqui. E as pessoas ficam loucas, ficam desgarradas, porque elas não sabem para onde ir. Aí vem outros, ensinam: não, é no 35 passos para você ter um degrau para subir na vida. Aí chegou, não é mais 35 não, é 50 passos para você ser alguém muito bem sucedido financeiramente. Não, são 80 passos agora para você se livrar dos pecados e não sei mais de quê. Não é mais isso, agora é isso. E muda de metodologia toda hora. Não, o remédio é esse, não, é esse aqui agora, não é mais aquele não, aquele ali já passou. E as pessoas ficam cada vez mais confundidas, porque estão indo para o lugar errado, porque estão batendo na porta errada. Jesus olha e vê eles abandonados, como ovelhas que não têm pastor. E na Bíblia, Jesus, ele usa muito a metáfora do pastor e das ovelhas, até no Antigo Testamento, também no Novo Testamento. Lá no Salmo de número 119, versículo 176, no verso 176, o salmista diz que é como ovelha errante. 1 Pedro 2,25, ele diz que as ovelhas também têm um sumo pastor, que é Jesus. Então o homem
Perdido, ele é comparado a uma ovelha perdida. O homem salvo é comparado a uma ovelha que estava perdida e foi achada. Jesus, ele conta uma parábola. Ele diz para as pessoas assim que estavam ouvindo: qual o homem que, tendo 100 ovelhas, se perdendo uma, deixa as 99 no aprisco e vai atrás daquela que se perdeu, e pega ela, achando ela perdida, talvez cheia de lama, cheia de espinhos, cheia de carrapicho. Ele vai pegar ela, tirar aqueles carrapichos, desenganchá-la, colocar nos ombros e levar para o aprisco. E quando chegar no aprisco, fazer uma grande festa, porque aquela ovelha estava perdida e foi achada. É assim a condição do homem. A condição do homem sem Deus, ela está longe do bom pastor. A condição do homem sem Deus está susceptível, ela está susceptível aos pedradores, ela está susceptível à morte, a cair em armadilha. Mas Jesus diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. É por isso que o salmista Davi, no Salmo 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. Então ele está dizendo: o Senhor é o meu pastor, porque ele é o meu pastor, eu sou sua ovelha. Porque ele é meu Senhor, eu sou seu servo. Jesus olha para a multidão, tem compaixão dela. Jesus olha para o povo, Jesus olha para a humanidade, ele olha para as almas, e ele demonstra compaixão. E ele quer dar um alvo, ele quer dar uma direção. Depois ele fala no versículo 37, ele olha para o discípulo e diz assim: a seara realmente é grande, mas os ceifeiros são poucos. A seara é grande, é como se ele olhasse e dissesse assim: sabe o roçado, né? O roçado é grande, mas cadê os agricultores? São poucos. A obra é grande, mas os operários, os obreiros, são poucos. A obra cristã aqui, ela é comparada ao trabalho da colheita, porque lá em João, preguei isso no culto de missões passado, ele diz: observe agora os campos, eles já estão brancos para a ceifa. Ou seja, a plantação está pronta. E quando a plantação está pronta, é só eu fazer o quê? Colher. Só que a plantação é muito grande, a plantação é muito extensa, e se eu não colher a tempo, eu vou perder o legume. Se eu não colher no tempo certo, eu vou perder a plantação. Se eu não tiver a mão de obra suficiente para isso, eu vou perder esta colheita. Irmãos, se nós não despertarmos, se nós não prestarmos atenção, se nós não arregaçarmos as mangas, nós vamos perder batalhas. Nós vamos perder batalhas para salvar os nossos filhos. Nós vamos perder a batalha para salvar uma parte, pelo menos uma parte da nossa geração. Porque enquanto muitas vezes nós recuamos, o mundo vai avançando. Muitas vezes nós recuamos, as pessoas lá do mundo, com pensamentos malignos, estão engendrando na cabeça dos nossos jovens muitas coisas que não faz parte do Evangelho. E a obra está sendo comparada a uma grande seara aqui. E o que é interessante é que todos os ofícios do mundo, às vezes, não tem vagas. Muitas vezes é uma concorrência muito grande. Alguém para fazer uma entrevista, deixar um currículo: olha, amanhã tem entrevista. Quantas vagas? Só 3 vagas. Tem 200 pessoas lá, mas só é para 3. Só que tem um ofício aqui para pregar o Evangelho. Sempre vai ter vaga, porque o roçado é o mundo. Jesus diz: o campo é o mundo, ó. E quanto mais pregador, mais vaga vai ter, porque é extenso. Jesus nunca brigou por campo nenhum.
Jesus nunca brigou por congregação, por nada, porque ele tinha um mundo para pregar. As pessoas que mataram ele com inveja e com ciúme dele. Quando João Batista vem, ele vai pregar onde? Lá no deserto. Jesus diz assim, ó, vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Primeiro começa lá em Jerusalém. Terminou em Jerusalém, vai para outra etapa. Se não deixar de pregar em Jerusalém, vai para a Judeia. Se não tiver em Judeia, vai para Samaria. Se não deixar de pregar em Samaria, os confins da terra te esperam. Ah não, eu tenho que chegar aqui no púlpito, botar uma gravata, né? um paletó e pregar. Irmão, aonde você chegar pode ser o seu púlpito, qualquer lugar. É só você falar de Jesus. Aleluia. João Batista foi para o deserto. Quem é que vai pregar no deserto? Qual é o desejo do pregador hoje? Ser famoso. Muitos hoje. Ser conhecido. Ter não sei quantos mil seguidores. Ter agenda cheia. Faz parte do ministério. Amém. Der certo, glória a Deus. Mas João Batista vai para o meio do deserto. E deserto mesmo. Deserto da Judeia, meu filho. Perto do Rio Jordão lá. E ele vai pregar, e sabe o que é que acontece? Quando ele chega lá, a mensagem dele não era mensagem coach. Não era uma mensagenzinha palatável. Ai, você não é o verme do carrapato, você é a centelha da eternidade que brilha para toda manifestação de glória do mundo. Você é o caçuletinhazinho, bem bonitinho. Ele dizia, sabe o que? Raça de cobra. Pensou o pregador chamando você de raça de cobra de jararaca, cascavel? Quem foi que ensinou a vocês a fugir da ira futura? Ele diz, produza fruto de arrependimento. Arrependei-vos. Se ele fosse cearense, ele diz assim, crie vergonha na sua cara, para prestar. Se arrependa dos seus pecados, você está fazendo coisa errada. Mude de vida, mude a sua mentalidade, porque está vindo alguém aí. E é você é o Messias? Não. O machado de Deus, ó, está posto ao raiz da árvore. Toda árvore que der bom fruto, ele limpa, coloca no fogo. Ele limpa para que dê mais fruto ainda. Mas se não der, ele corta e joga no fogo para queimar e não se apaga não, viu? Aí, você é Jesus, né? Você é o que havia de vir, né? O Messias, né? Ele disse, não, peraí. Vocês pegaram pesado demais. Eu abaixado, não sou digno nem de desatar as correias da sandália dele. Eu sou apenas João, eu batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na sua mão ele tem uma pá que limpa ele separa o trigo da palha e joga a palha no fogo que nunca se apagará. Ele pregava em toda a circunvizinhança da Judeia, de todos os locais, e eu ouvi ele pregar lá no meio do deserto, o pregador do deserto. Por quê? Porque não importa onde está a sua congregação, se falar de Jesus o povo vai ouvir. Porque o que vai sustentar a você é a palavra de Deus, não é conto de carochinha, não é piada, não é invencionice, não é mecanismo humano que vai sustentar a sua vida, a sua família, o seu trabalho. É a palavra, é a essência da palavra de Cristo operando na igreja, operando no teu coração e operando na tua vida. Só uma coisa, uma mensagem que pode mudar o mundo. Que mensagem é essa? É o Evangelho de Jesus. Escritos do Machado de Assis é muito lindo na peça literária, mas não muda o mundo. Escritos de Carlos Drummond de Andrade nas suas poesias é muito bonito, muito rico na questão romântica, mas não muda o mundo. As peças teatrais escritas por Shakespeare, que era um romântico, mas ele não entende de amor tanto quanto Jesus. Muitos best-sellers escritos não muda a vida nem a conduta de ninguém.
Só tem uma mensagem que pode mudar a humanidade, é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou ao terceiro dia e vai voltar para arrebatar a sua igreja. Porque quando as pessoas podem pegar qualquer livro desse, colocar dentro do penitenciário, o preso vai ler e tal, mas se pegar uma Bíblia e levar lá, aleluia, você pode voltar 6 meses ou um ano. Pessoas que eram ladrão, hoje é pastor. Pessoas que eram estupradores, mudaram de vida realmente, porque essa é a mensagem que muda o mundo, muda a vida. Ela é poder de Deus, é o Evangelho de Jesus Cristo, que é poder para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E às vezes nós estamos preocupados com muitas coisas e não nos preocupamos em saber o que é o Evangelho, para pregar o Evangelho, para ensinar o Evangelho. Jesus está dizendo aí, tem uma luz piscando aqui, ó, na salinha do céu, tem vagas. Vaga para quê, Senhor? Para ser ceifeiro. A seara está madura, vamos para a colheita. Prepara os bornais, prepara os surrões, prepara, porque já está vindo aí, a trombeta vai tocar, mas antes que a trombeta toque, a colheita de almas vai ser feita em longa escala, aleluia. A obra de Deus é comparada ao trabalho da colheita, e ele diz que a seara é grande realmente, mas os ceifeiros são poucos. Aí no versículo 38, ele diz: roguem ao Senhor da seara. Jesus pede para nós orarmos. Qual é o motivo dessa oração? É porque ainda são poucos trabalhadores que prosseguem com a obra que prosseguem a realizar esta obra. E geralmente, todas as vezes que Deus conclama o seu povo para uma obra, sempre Ele conclama ao povo para orar antes da realização desta obra. Ele diz lá em Crônicas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, suplicar ao Senhor, Ele ouvirá dos céus. Sabe o que é que muita coisa na vida da gente vai para frente? Que a gente não ora. A gente quer fazer as coisas, mas não quer orar para saber a vontade de Deus. A pessoa quer decidir uma coisa, mas não ora. Sabe por quê? Porque ele sabe qual é a resposta de Deus, e ele quer dar a sua resposta mesmo antes da de Deus. Quer decidir uma coisa, não ora e não pede qual é a opinião de Deus. Tiago diz assim, ó: vocês pedem e não recebem, porque pede mal. E às vezes a gente acha que a resposta é só sim. Não também é resposta. O filho, quando vai pedir uma coisa ao pai, ele sabe como pedir. A mulher, quando vai pedir uma coisa ao esposo, vai mesmo na tela, que ela sabe como pede. Quando nós vamos pedir algo a Deus, nós temos que saber também. Como é que eu faço para saber a vontade de Deus, pastor? Está nas suas mãos aí, irmão. O manual, a palavra. Jesus está dizendo assim: fala com o Senhor da seara, fala com Ele. Agora tu roga para que Ele mande ceifeiros para a sua seara. Uma vez o povo em oração, Deus realiza a obra. Pode ter certeza. Depois que você orar, a obra vai ser realizada. Depois que você orar, Deus vai fazer. Daniel foi salvo da cova do leão porque ele orou. Ele orou e Deus moveu os céus. Elias foi salvo de Jezabel porque ele era um homem de oração, titubeou, mas pela oração dele, Deus fez parar de chover, e pela oração dele, Deus fez voltar a chover. Ana estava precisando de um filho, era ridicularizada por Penina, e ela era estéril, e ela orou, e Deus abriu a madre dela, e ela teve Samuel. Todas as vezes que nós oramos, nós triunfamos na oração, e Deus faz a obra. Deus não vai dar nenhuma resposta a você, a não ser através da sua oração.
Tem uma coisa, eu não sei quanto tempo você está orando, está batendo, mas a Bíblia diz que aquele que bate a porta vai se abrir, aquele que pede, aquele que busca acha, e aquele que pede recebe. Se orar, o céu vai mover, se orar, os anjos vai trabalhar, se orar, Deus vai ouvir do trono, se orar, Deus vai abrir a porta, vai trazer milagre, porque Ele se move através da oração. Orai ao Senhor da seara, conclame ao Senhor da seara, peça ao Senhor da seara, suplique ao Senhor da seara, levante a sua mão e fala alguma coisa para Ele aí. Levanta a mão, fecha os olhos aí, fecha os olhos. Ei, eu não sei qual é o teu pedido essa noite, mas se você tiver um pedido a Deus agora, se você quiser pedir algo a Ele agora, nesse ambiente aqui espiritual, você vai pedir agora a Ele. E eu creio que Ele vai escutar a sua oração esta noite. Eu vou deixar você clamar a Ele, eu vou deixar você orar a Ele, eu vou deixar você pedir a Ele. Peça. Aleluia. Às vezes, aquele que é mais desesperado, ele recebe mais rápido. Aquele que clama mais. Tinha muita gente na rua onde Jesus passou, por Jericó. Era a última passagem de Jesus por ali, porque depois dali ele ia para a cruz, depois dali ele ia morrer. Então era a última chance que aquelas pessoas tinham de ver Jesus passando ali, como homem, na terra, da forma com que ele veio do seu ministério. E a Bíblia só menciona um, no meio de todos eles, que fez a diferença, que era um homem que era codinominado por Bartimeu. Bartimeu não era nem nome. Bartimeu significa filho, Timeu era o nome do pai dele, ou seja, era filho de Timeu. Nem o nome dele a Bíblia diz o nome do pai dele. Só que esse homem ele era cego. E pela história ele não era cego de nascença. O historiador diz que ele participou de guerras e furaram os 2 olhos dele. Desde então ele ficou cego. Mas quando ele estava ali, que viu um barulho passando, uma zoada grande, porque onde Jesus passava tinha barulho e movimento, ele disse: ei, quem é que está aí? Que zoada é essa aí? É um tal de Jesus de Nazaré, ele vai passando por aí. Ele sabia a necessidade dele, irmão. O que foi que disseram a ele? Jesus de Nazaré, que era a favela onde ele nasceu. Foi o que enxergaram. E segundo a história, Nazaré só tinha bebum, cachaceiro, pessoas que eram lá mesmo da lama e da sarjeta. Nunca disseram assim, nunca saiu uma pessoa que preste de Nazaré. Só que quando ele passou, que ouviu que era Jesus de Nazaré que ia passando, o cego enxergou mais do que todo mundo. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Por quê? Porque filho de Davi estava falando que ele veio da linhagem de Davi, que ele é o leão da tribo de Judá. Falava da messianidade dele, falava dele como Cristo e não como humano, como homem. E ele diz: Jesus, filho de Davi. Aí as pessoas dizem: mas deixa zoado aí, porque ele vai te ouvir não. Aí a Bíblia diz que mais alto ele gritava, porque dependendo da sua necessidade, o nível de desespero ainda vai ser maior. Você já viu alguém pedindo socorro e dizendo assim: por favor, me socorra, por favor, eu estou aqui, olha, me ajuda. Quando alguém está em apuros, irmão, ele está desesperado, ele está gritando. A nossa alma tem que estar desesperada pela presença dele. E mais alto gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus parou. Aí quando Jesus parou: Senhor, por que você parou? Porque eu tenho compaixão dele. Quem é que está gritando? Quem é que está chamando? É um cego, é um pobrezinho do cego aqui. Hoje traz ele aqui.
que tu queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver de novo. Pois vê, e a tua fé te salvou. A Bíblia diz que o homem volta a ver. Ele pega a capa, joga fora e sai glorificando a Deus. Porque esta capa simbolizava Roma, simbolizava um símbolo que o imperador dava para quem era mendigo, para quem era um pedinte. E ele pega a sua velha natureza e joga fora. Porque quando você se encontra com Jesus, você não é mais a mesma pessoa. Quando você realmente encontra Cristo, a sua natureza velha já foi jogada fora. Agora é uma nova criatura. As pessoas dizem até assim: a igreja, esses crentes aí é cheio de ex não sei o que, ex-drogado. Não é ex, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí ele pede para que rogue ao Senhor da seara. E pelo contexto, fica claro que tipo de obreiro que Jesus deseja no seu reino. Fica de pé aí. Pelo contexto de Mateus 9, 35 até o capítulo 10, versículos 1 e 8, qual é o tipo de obreiro que Jesus quer? Qual é o tipo de crente ou de missionário ou de pregador do evangelho que eu tenho que ser, que eu tenho que rogar, que eu tenho que pedir para Deus? Ser um, ou o Senhor convocar mais um? O obreiro, o ceifeiro, tem que ser aquele que ensina o evangelho, tem que ser aquele que prega o evangelho, tem que ser aquele que cura os enfermos, que expulsa os demônios. Porque no capítulo 10 ele diz: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. No versículo 8 ele diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graça dai. A seara é grande, os ceifeiros são poucos, mas Jesus está contando com você. Você é o alvo desta oração, você é o alvo dessa petição. A obra está precisando, irmão. E às vezes nós achamos que apenas para, como eu falei, estar com o microfone na mão. Não. Você pode ser usado por Deus como um professor cristão, um advogado cristão, um delegado cristão, um linguista cristão, um enfermeiro, um médico, assim como foi falado aqui essa noite nessa peça. Aonde você estiver, você brilhar a sua luz a luz de Jesus diante dos homens. Todos esses países representados aqui, olha quanta seara. Agora a pergunta é: onde estão os ceifeiros? Eu não posso ir lá. Comece orando. Comece orando por estas nações. Porque ainda vai haver, nesse período, já bem próximo à vida de Cristo, ainda haverá, como eu falei, uma colheita de almas e um avivamento. Quando o reverendo Billy Graham, que já partiu do Senhor, o maior evangelista do século, ele estava em Amsterdã, e ele, num evento que tinha muitas bandeiras como essa, ele saiu orando por cada bandeira. Ele saiu orando por bandeiras, irmão Júlio, estendendo as mãos. Aí ele chegou nessa bandeira aqui. Quando ele chegou nessa bandeira, eu sinto a presença de Deus. Chamarabacaias. Ele chega na bandeira do Brasil, ele para e ele diz assim: desse país vai sair o avivamento final antes do arrebatamento. Desse país vai sair o maior avivamento dos últimos tempos.
Eu creio nessa profecia. Eu creio que Deus tem algo para esta nação. Eu creio que Deus está na Calabaxarabacaia. Eu não sei se você está sentindo a presença, mas eu estou sentindo a presença de Deus. Aleluia. Porque este país está debaixo das mãos de Deus. Aleluia. Feche os teus olhos. A terra ama. A terra chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Nessa noite, entregar sua vida a Jesus, ou que está afastado, está desviado, quer hoje se reconciliar com Jesus. Se tiver alguém, venha que eu oro por você. O Senhor da Seara está te chamando. Onde está a primeira pessoa? Tem alguém? E ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir bem forte a Jesus? Glória a Deus. Se não tem ninguém, vou encerrar. Não tenho a noite inteira. Deus abençoe, Deus continue lhe dando oportunidades. Mas fixe na sua mente isso. A seara é grande, os ceifeiros são poucos. E tudo que a gente nos empreender em fazer, vai ser pouco no meio da grande seara. Mas o importante é fazer com excelência, fazer a nossa parte. Quer ver como a seara é grande e os ceifeiros são poucos?